Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Josemi, para quem não me conhece. Meus amigos, hoje é sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025. Hoje faz 4 anos que eu perdi a minha mãe. E justamente numa data como hoje, ela fazia aniversário. Que Deus a tenha, né? Todos nós vamos embora um dia. Hoje eu lembrei da minha mãe, porque hoje ela fazia aniversário. Hoje era dia de eu ligar para ela. Às vezes eu ia lá em Teresópolis, mas enfim. Vocês estão vendo aí imagens de 3 homens, 3 pais de família. Um de 41, outro de 44 e um de apenas 28 anos de idade. Esses 3 cidadãos, pais de família, foram executados na Bahia. Eu vou estar falando sobre isso. Mas antes eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com as igrejas. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Mas nesse vídeo aqui eu quero citar uma situação que eu achei uma coisa... Meu Deus do céu, para onde o homem está caminhando? Para onde o homem está caminhando? E a gente fica aqui, gente, vamos orar, vamos orar. Mas quem está orando a Deus? São pessoas que fazem parte de igrejas como essas que eu vou mostrar para vocês? Líderes espirituais como esse que eu vou mostrar para vocês? É triste, né? Será que chega até Deus a oração dessas pessoas? Pois bem, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. No dia que o brasileiro, que essas pessoas que votam no Lula, que votam na esquerda, entenderem, porque de 2018 para trás não existia Bolsonaro. Hoje tudo deles é esses bolsomínios, esses genocidas, eles botaram isso na cabeça como se fossem uns animais irracionais. O problema não é Bolsonaro, porque antes de 2018 nem existia Bolsonaro. O problema é você estar votando numa criatura que parece que fez pacto com coisa ruim. Porque tudo que não presta, o cara teve mensalão, petrolão, o cara foi condenado, foi julgado, foi condenado. Várias pessoas que estavam no meio do negócio do roubo falou, foi ele faz parte. Foi condenado em 3 instâncias. Se você não quer saber o porquê que tiraram esse cara do poder, nós já cansamos de falar aqui. Tudo que vem acontecendo, eu vou citar aqui mais a situação da Bahia. A Bahia é governada pelo PT por 30 anos. E só piora, só piora, só piora. E não importa onde que você está, se você está no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, centro-oeste, você precisa entender que se você vota no PT, você está desgraçando a sua geração de hoje e as gerações futuras. Será que é tão difícil de entender isso? Entenda de uma vez por toda, no dia que o brasileiro entender isso e todos, unânime, dizer não para essa maldição, vocês vão ver como esse Brasil vai para frente. Era isso que eu queria falar para vocês. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí, gente, porque não é possível que o Brasil esteja vivendo nessa situação. Todos viram que, ou pelo menos uma boa parte do brasileiro, né, que a gente assiste, até nas redes sociais está lá, nós vimos que o Flamengo jogou com um time aí de fora esses dias aí e foi uma partida decisiva. Vocês acreditam que uma igreja cedeu o espaço, botou num telão para transmitir o jogo do Flamengo? Coisa mundana. As pessoas confundem quando a gente fala isso. Não é que seja proibido, errado você torcer para um time, isso é entretenimento, desde que se comporte como um verdadeiro homem de Deus. Mas você abrir a porta da igreja, de um lugar sagrado, porque a gente consagra aquele espaço. Outros ignorantes também dizem, dizer que qualquer lugar, qualquer tenda, qualquer lugar, uma loja, casa, qualquer lugar que você consagrar ele como se fosse um templo para você fazer a oração, se reunir com a verdadeira igreja que somos nós, para prestar culto a Deus, é um lugar sagrado. Não se deve se abrir as portas para outras coisas mundanas, com desejos, mundanos.
Ali eles se exaltam, xingam, sabe? Vão do amor ao ódio dentro de um lugar sagrado. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí que vocês vão entender o que eu estou falando. Para onde caminha essa igreja? Para onde caminha essa humanidade? Depois reclamam que o mundo está indo de mal a pior. Todavia, a Bíblia já nos ensina que o mundo jaz no maligno, mas que a gente tem que ser santo. E muita gente acha que santo é porque é santo. Santo significa separado. A Bíblia nos ensina que a gente tem que ser separado desse mundo. Convive no mundo, mas não faz as coisas do mundo. Vamos lá, gente, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. É de partir o coração. Esse momento de dominância do futebol brasileiro, e quem sabe o Amar Primari vira essa casa do Flamengo aqui no Catar, quem sabe o pau. Botaram até o símbolo aqui, ó, da igreja que é. Eu me recusei a acreditar, mas eu participei de uma igreja por 10 anos. A igreja começou toda certinha. Depois chegou ao ponto disso. A igreja, hoje em dia, as igrejas normalmente são cadeiras de plástico, de ABS, né? Mesmo que fosse de banco, não é aquele banco fixo. Todas as igrejas o banco sai. E essa igreja chegou uma época que começaram a tirar para fazer festa junina, para fazer isso, para fazer aquilo. Alguns era culto, né? Tiraram a igreja porque era um culto meio que círculo, mesmo sempre a ideia de alguém. Então eu falei, bom, se na igreja que eu frequentei tinha esse negócio de para festa junina, né? Festa junina mesmo, quadrilha, tudo, dentro da igreja, do templo. Por que eu não vou acreditar que isso aqui é uma igreja? Gente, é de um verdadeiro absurdo. É de um verdadeiro absurdo. Aí você fala, Josemir, você participou, e eu era contra. Mas tinha peso o que eu falava? Muito pelo contrário, as pessoas me viam como um patinho feio. E a gente acaba aceitando, mas qual foi o fim? Eu saí dessa igreja. Não tem como, você que está com o Espírito Santo, você que conhece a verdadeira palavra de Deus, que é obediente a Deus e não a pastor. Mas você tem que ser obediente ao seu pastor. Se o seu pastor está desobedecendo a Deus, sai fora dele. Pronto, você não está desobedecendo a ele. Você saiu fora da igreja, acabou. Você tem que ser obediente a Deus, a palavra de Deus, não é a homem. Agora dá uma olhadinha nessa outra indignação, cada absurdo. Por isso que eu disse que eu vou fazer um vídeo exclusivo só para isso. É cada absurdo que, meu Deus, é o apocalipse, é o fim dos tempos mesmo. Olha essa moça falando aqui. Vou deixar ela falando aqui para eu não errar. Vamos lá. Eu já tô colocando aqui, vocês sabem que ontem, por volta de 10 horas da noite, o pastor Flávio da Igreja Metodista invadiu a minha casa e ameaçou meu pai de morte. Vocês sabem disso, porque eu coloquei aqui, eu expus aqui. E agora o Instagram da Igreja Metodista Expansão coloca solidariedade à família pastoral, sendo que esse criminoso invadiu a minha casa, ameaçou meu pai de morte, colocou a vida das minhas 2 filhas em risco. E é isso mesmo, Igreja Metodista? Vocês vão estar apoiando essa porcaria desse criminoso? É isso mesmo? A gente tem prova, a gente tem imagem, a gente fez os boletins de ocorrência, a gente tem tudo isso. Até quando essa gente vai ficar apoiando esse criminoso? Eu não sei aonde essas pessoas vão parar. É por isso que a Bíblia sabiamente fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. E fala também sobre muitos líderes espirituais que vão chegar lá, Senhor, em teu nome, eu espantei espírito ruim e tal, né? E Deus vai dizer, aparta de mim. Meus amigos, tá tudo lá na Bíblia. Então a gente nem se espanta mais. A gente se espanta porque é um verdadeiro absurdo. Cada dia coisas piores, mas a gente cai na real e fala assim, mas a Bíblia já falou que isso ia acontecer. Mas enfim. Bom, eu vou deixar por conta de vocês esses comentários, o comentário sobre esse assunto aí, porque agora nós vamos passar para o segundo e último assunto.
desses 3 jovens. Meu Deus, que tristeza, gente. Que tristeza. E antes de eu prosseguir, eu vou até ler o nome deles para vocês. Vocês estão vendo aí o print. É uma tristeza muito grande. Essas vítimas foram identificadas como Ricardo Antônio da Silva, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos. Os 3 eram funcionários de uma empresa que fazia fornecimento de internet. Foram mortos na Bahia. Eles já tinham sido ameaçados de morte, porque a empresa, muita gente pode estar se perguntando, mas o que aconteceu, Josemir? Anteriormente, eles tinham ido fazer o seu trabalho de instalação de internet e os marginais, que isso não é só na Bahia, no Rio de Janeiro também tem, eu não sei se São Paulo, mas em muitos lugares do Brasil tem, marginais, esses mesmos marginais que deram tiro pro alto, que fizeram festa quando o Lula ganhou, eles cobraram pedágio para essa empresa desses homens poder circular lá dentro e fazer as instalações que precisavam. A empresa não pagou, então eles já estavam sob ameaça. Eu vou soltar aqui uma matéria de 1 minuto e depois eu vou soltar a indignação de uma baiana falando sobre esse acontecido, mas é de uma tristeza muito grande. Vamos lá essa matéria primeiro aqui para a gente entender. 3 homens que trabalhavam numa empresa de internet foram encontrados mortos em Salvador. Foram assassinados por traficantes de uma facção criminosa que cobravam propina na região. Os corpos de Jackson Santos Macedo e Ricardo Antônio da Silva Souza foram enterrados no mesmo cemitério em Salvador. A terceira vítima foi Patrick Vinícius dos Santos Horta, que será sepultado amanhã. Os 3 trabalhavam juntos, foram sequestrados e mortos por traficantes ontem, quando prestavam serviço de internet em um bairro na periferia da capital baiana. Este foi o último vídeo gravado por eles antes de começar o trabalho. Bom dia, vamos que vamos. Bom dia. Antes que a Coeba chegue. Segundo a polícia, os corpos foram encontrados na rua com as mãos amarradas e marcas de tiros. A investigação apura a denúncia de que as mortes teriam sido motivadas pela falta de pagamento de uma taxa de serviço exigida por traficantes que dominam a região. Triste. Tem um vídeo na internet também, que eu não vou mostrar para vocês, que jogaram o corpo dos 3 num lugar lá próximo, num outro bairro próximo onde eles foram executados. Tava lá os 3 sem vida. E aí você vendo esse vídeo que vocês estão vendo aí do lado, deles todos felizes, foi exatamente no dia que eles morreram, todos felizes que iam executar o trabalho. De uma certa forma até inocente, eles nem se ligaram de que a coisa era séria, a cobrança de propina, e que a empresa não pagou. E já tem até um outro vídeo falando que a empresa até se recusou a pagar o enterro, um negócio desse assim. Agora olha o desabafo dessa mulher aqui, uma baiana. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando e a minha indignação. E por que eu comecei esse vídeo falando que no dia que o brasileiro parar com essa frescurinha, que isso é raiva, é ódio, a televisão botou na cabeça deles que o Bolsonaro é o problema, é o genocida, é isso e tudo, toda gente, fora fascista, fora fascista, fora fascista. Eu estava vendo até outro vídeo aqui, lá no Sul, falando sobre escola cívica de militar e as professoras que deveriam incentivar, tão dominadas pelo mal, por um demônio, uma alienação incrível. Fora fascista, como é que é? Afasta fascista, sei lá. Só sabem falar isso, parece até papagaio. E a mulher deu uma chinelada, deu uma lição de moral nelas, com o microfone na mão. Então é isso, por isso que eu tenho falado, no dia que o brasileiro acordar de vez e parar de votar nessa turma, eles não têm noção. Eles acham que mas é o Lula, é o Lulinha, é o Lula, é arroz R$14. Mas, gente, pelo amor de Deus, o cara tá preparando o país para levar para um abismo sem fim. Isso tudo é enganação. Pelo amor de Deus, não se troquem por um arrozinho barato. A coisa vai muito além disso. E de mais a mais, o que você está ganhando hoje, você vai perder tudo amanhã, quando ele dominar total o Brasil.
Será que é difícil de entender? A gente vem explicando isso para vocês. Eu sei que parece absurda o que a gente explica. Não, é um absurdo esse rapaz, esse senhor aí falando. Isso é um bolsominion aí falando, mentindo. Mas eu estou mostrando para vocês todos os dias o porquê do porquê. Qual é a intenção do socialismo, comunismo? Olhe para a China, como que as pessoas lá não têm liberdade. Olhe Cuba, como é arrasada. Você acha que lá em Cuba tem carros novos igual tem aqui? Lá é uma desgraça, prostituição, porque não tem emprego. Enfim, vamos lá. Vamos ver essa baiana aqui falando aqui, o desabafo dela. O comando matou 3 trabalhadores porque uma empresa de internet não pagou a propina do mês. Simplesmente eles torturaram, mataram e deixaram na rua do Alto do Cabrita, em Salvador, para que a população soubesse o que acontece quando as leis do Estado paralelo são desrespeitadas. Infelizmente, a Bahia é um narco-estado. Infelizmente, Salvador está nas mãos do crime organizado. E infelizmente, Jerônimo Rodrigues passa a mão na cabeça de bandidos na Bahia. Mas lembrem-se de Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos, que estavam felizes por mais um dia de trabalho, sendo que um deles estava comemorando com a família primeiro dia de emprego. Até quando pessoas vão sair para trabalhar em Salvador e as famílias vão receber os seus parentes dentro de um caixão para serem enterrados? Trabalhadores que não fazem nada de errado, só foram trabalhar, só foram ganhar o sustento de uma forma honesta. Precisamos tratar bandidos como eles são. Precisamos livrar o Estado desses malfeitores. Precisamos sim de leis mais punitivas. Precisamos sim de uma cadeia no Tocantins e trancafiar eles pelo resto da vida. Precisamos que a polícia entre sim nesses lugares e faça justiça. Não aguentamos mais. E sabe o que é que dói? É saber que entre pessoas honestas que trabalham, que pagam impostos para sustentar o alto do funcionalismo público, Jerônimo Rodrigues prefere esses bandidos ao invés da gente. Até quando a população baiana vai viver dessa forma? Eu peço que Deus conforte o coração das famílias, o coração dos amigos, e saibam que eu vou estar orando hoje por vocês. E dói muito, dói, sabe por quê? Porque eu tenho um pai que sai para trabalhar, eu tenho irmãos que saem para trabalhar todos os dias. E todos os dias eu penso que eu posso receber eles dessa forma também, porque ninguém está seguro em Salvador. E eu peço a Deus que essa situação melhore e que não tenhamos mais que enterrar. Gente, isso aí é uma situação que está no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro não é diferente. É que isso aqui repercutiu bastante. Agora, ela falou tudo pauta da direita. E por que essa pessoa não bota esse tal de bolsonarista no poder? Por que fica com essa frescura? Tudo isso aqui que ela falou, precisamos de presídio, disso, daquilo, pauta da direita. Inclusive escola cívico-militar, disciplina, respeito, voltar àquilo que era nos anos 70, 80, onde todo mundo era feliz, a bandidagem respeitava a polícia. Isso é pauta da direita. A esquerda é totalmente o inverso disso, é por isso que o Brasil está nessa lama e é daqui para pior. Tá aqui ela falando, precisamos de tudo, coisas que são pautas da direita. Ela falou, precisamos agora, como que faz para mudar isso? É muito simples. É muito simples, é só não voltar nessa maldição que está aí. O PT, vou repetir, terminar repetindo aqui, o PT está na Bahia há 30 anos. O Brasil ficou sob o domínio do PT, 16 mais 4 agora do Lula, 20 anos. E toda vez que esse cara governa o país é só roubalheiro. Vê o que está acontecendo com a CPMI do INSS. Até o filho do Lula, o Lulinha, está no meio. E a coisa só não está mais escandalosa porque alguns ministros do Supremo Tribunal Federal estão amarrando a coisa. Mas tem lá um valente. Tem um ministro valente, que é o André Mendonça, que é o único que está dando jeito, mandando prender. Fazer justiça nesse país. É o único dos 11. Até porque está na mão dele, né? Ele é que é o responsável por isso. Mas é muito simples de resolver, é só o povo acordar de vez. Primeiro, parar de ver a TV Globo, principalmente, mas qualquer emissora, inclusive agora essa do SBT, Record, para de ver TV, porque eles eles ganham para manipular vocês. Acompanhe só as redes sociais. Instagram tá cheio de notícias, tem mentira? Tem, mas você vai saber se é mentira ou não. Tem o YouTube aí tá lotado de vídeos
verdadeiros, que o YouTube é muito severo com essas coisas. Se você soltar fake news aqui, você pode perder o seu canal, ainda mais agora. Então pare de ver televisão, caia na real, bote sua cabeça para funcionar, é muito simples. E comece a votar em pessoas de direita. Ano que vem tem eleição, Flávio Bolsonaro, um homem íntegro, verdadeiro cristão, com bons pensamentos para a família, acabar com essa violência no Brasil. Tá aí a opção 2026, mas não é só ele, tem senadores. Precisamos colocar senadores verdadeiramente cristãos, que realmente, mesmo que você seja um bandista, candomblecista, mas esses que a gente fala cristão, que você também, eu acredito que dessa religião se denomina cristão, né? Não deveria ser, mas eu acredito que sim. Independente de religiosidade, a nossa situação vai muito além de religião. A gente precisa de qual é o macumbeiro, seja lá o que for, o espírita, seja lá quem for, que não quer uma segurança. E sair na rua com o celular, com o seu carro e voltar para casa. Então é pauta da direita, qual é o problema? Mas enfim, meus irmãos, eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Um abraço, que Deus abençoe a todos você que está contribuindo com o canal. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.